Eu quero falar alguns detalhes sobre a extinção da punibilidade. Então, a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, ela é uma perda do poder público, uma perda de agir. Então, seja do Estado, seja do ofendido. Então, a gente vê que a extinção, então, alguma coisa extinta, é porque ela não pode mais voltar. Então, aqui a gente está falando de punibilidade. Quando alguém comete alguma infração, qual é o objetivo do direito? Sancionamento. Mas há causas de extinção de punibilidade. Então, aqui a gente deve estar atento, porque se alguma dessas causas elas vierem aqui acontecer, elas vão gerar, sim, a extinção da punibilidade, uma impossibilidade, então, de agir, então, de reparação por meio da pena. Então, esses marcos interruptivos da prescrição, eles são importantes. Então, aqui temos uma linha do tempo. Então, quando ocorre um delito, uma infração aqui, temos essa linha do tempo. E aqui pode ocorrer diversos fatores que levará à extinção da punibilidade, ou seja, a falta de aptidão de um instituto produzir ali os seus efeitos. Então, a falta de aptidão para que o Estado possa aplicar uma pena. Ou o ofendido requerer a aplicação dessa pena. Então, a gente tem que ver o que? A linha do tempo. Então, vendo essa linha do tempo, a gente pode ver os marcos que são também interruptivos da prescrição. Assim como a gente pode ver algumas questões que vão levar à extinção da punibilidade, pode ser que algum marco aqui ele leve à interrupção dessa possibilidade da extinção da punibilidade. E aí a gente tem que olhar a questão da prescrição punitiva, da pretensão punitiva. E aqui o marco temporal é até o momento do trânsito em julgado. Então, a prescrição da pretensão punitiva. Então, aqui é uma prescrição dessa pretensão punitiva. Então, acontece até o momento do trânsito em julgado. E a prescrição da pretensão executória o seu marco temporal é após o trânsito em julgado, que começa aqui a contagem. A contagem é possível até o trânsito em julgado, e a pretensão executória a gente lembra após a sentença. Então, após a sentença, irrecorrível, que é o trânsito em julgado. Então, o trânsito em julgado vem para dar o quê? Segurança jurídica. Por quê? Porque não é possível discutir aqui uma mesma questão a vida inteira sem a possibilidade de fazer essa coisa julgada, sem essa possibilidade de dar uma resposta, mesmo que a resposta seja aqui uma falta de resposta, seja pelo tempo que já passou, seja pela questão de uma postura omissa do ofensor. Então, a interrupção da prescrição, ela pode ocorrer pela pronúncia. Isso é a súmula 191 do STJ.
Então, o juiz analisou e decidiu aqui pela pronúncia. A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. E aí, quando a gente fala de causa interruptiva, significa que esse prazo aqui, ele vai ser o quê? Vai ser estendido em favor da vítima. Quer dizer, ou de um lado aqui, a gente tem alguns marcos que são aqui a favor do acusado, e que levam à extinção da punibilidade, e também temos aqui alguns pontos que levam aqui ó, o ofensor se beneficia com a extinção de punibilidade. E o ofendido? O ofendido se beneficia aqui, ó, com a interrupção da prescrição. A interrupção da prescrição. E quais são as causas aqui que beneficiam o ofensor? E a gente lê aqui o artigo 107 do Código Penal. Artigo 107, extinção da punibilidade. Artigo 107, extingue-se a punibilidade. Inciso 1, pela morte do agente. Então, se morreu aqui o agente, ele não tem mais o que falar em possibilidade de punição. Inciso 2, pela anistia, graça ou indulto. Inciso 3, pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso. Então, interpretação em benefício do réu. Inciso 4, pela prescrição, decadência ou perempção. Inciso 5, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito. Então, perdão tem que ser o quê? Aceito. Por quê? Porque aqui já foi constituída uma demanda. Então, no momento que aquele que se sente ofendido chama o ofensor e aqui forma essa demanda, aí, se esse ofendido, esse ofensor aqui que formou a demanda, o réu, ele se sente aqui no direito de continuar com essa demanda porque ele não aceita esse perdão e ele se sente ofendido e ele quer aqui provar a sua inocência, para que haja que a extinção de punibilidade é necessário que o perdão seja aceito nos crimes de ação privada. Então, se renunciou o direito, aqui também não se fala mais em punibilidade, porque não há sentido, mas isso em ação privada. Tem que ser ação privada, porque se for a ação incondicionada à representação, aí já tem o interesse público. Inciso 6, pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. E pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. E a gente lembra daquela pessoa que estava com um carro, foi tirar o carro da garagem, e no momento que foi tirar o carro da garagem, não viu que o filho estava atrás e acabou por acontecer o pior aqui. Então, esse filho dessa pessoa veio a falecer. Então, aqui, essa pessoa já foi tão punida pelo fato desse filho ter falecido aqui por um homicídio culposo que não é necessário mais punição. Portanto, temos aqui o Instituto do Perdão Judicial
para que essa punibilidade ela não prospere. E é aqui um instituto que beneficia o ofensor. Então, a gente leu aqui o artigo 107 do Código Penal. E outra questão é sobre o crime de peculato. Se houver a reparação peculato, se houver a reparação, então aqui trato que sempre não, mas de um agente público, ou aquele que faz às vezes ou colabora com o agente público para subtrair coisa que não lhe pertence, que pertence à própria administração pública, abusando de sua função ali, abusando da confiança que a administração tem, enquanto aqui tem no seu âmbito aqui aquele servidor público. Então, aquele servidor público abusa da confiança de sua função pública. E aí ele vai aqui responder pelo crime de peculato, mas também há aqui algumas formas de reparação que levam, então, à extinção, que extingue a punibilidade. Então, se houver que a reparação do dano antes do trânsito em julgado. Então, o José subtrai computadores da administração pública, mas antes do trânsito em julgado, ele vem a fazer essa reparação. E fato esse que extingue a punibilidade do agente. Mas se houver que reparação depois da sentença irrecorrível, ou seja, depois do trânsito em julgado ou depois do trânsito em julgado, aqui temos apenas uma causa de diminuição de pena. Lembrando que antigamente era possível que, por exemplo, uma pessoa que cometesse estupro, ela se casasse com a vítima e assim haveria extinção de punibilidade. Isso está absolutamente ultrapassado e essa lei aqui ela foi extinta. Então, não existe isso mais. Isso é absolutamente ultrapassado. Outra questão importante é nos crimes conexos. Então, se houver aqui, então há um crime conexo. Um crime que ocorreu e ocorreu um crime X aqui, conexo a um crime Y. Se houver que a extinção de punibilidade de um deles, por exemplo, o crime Y, isso não impede que esses outros crimes eles se mantenham. Então, e não impede também a agravação da pena resultante da conexão. Então, mesmo que houver uma extinção de punibilidade de um dos crimes, ainda pode aqui se mantém a causa de agravação da pena resultante da conexão. E a gente lembra aqui que o perdão, no caso aqui da ação privada, artigo 107, extingue-se a punibilidade, esse perdão aqui é um perdão que tem que ser aceito. Então, é um perdão bilateral, para que gere, então, a extinção da punibilidade. Então, tem que ter aqui uma anuência, uma aceitação da parte aqui, que é o réu, né? Então, nesse caso, o ofendido já foi chamado a construir a demanda, portanto, não basta apenas o oferecimento do perdão, é necessário a sua aceitação. E assim acontece para que seja que possível a extinção da punibilidade. Então, são esses detalhes importantes por hoje.